Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do blog Super Vendedores. E hoje eu tenho a honra de receber o José Ricardo Noronha, do blog do Zé. Zé, seja muito bem-vindo. Ô, Leandro e todos aí, os fãs, vendedores que te acompanham, uma boa tarde, bom dia, boa noite, que prazer estar aqui, Leandro, falar de vendas, esse assunto absolutamente fascinante, especialmente nesses tempos de crise que a gente precisa falar de técnicas, né? Então vamos tentar juntos aqui ajudar a tua comunidade a incrementar o repertório de técnicas, conhecimentos, comportamentos e atitudes de vendas. Obrigado de coração, Leandro, pelo teu prestígio e pela tua confiança. Obrigado mesmo. Legal, show de bola. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito bacana, muito interessante, que é como fortalecer as vendas para clientes existentes e vender mais na crise, né? Então, Zé, o vendedor ele se preocupa muito em prospectar, né? Tem gente que coloca até meta de prospecção e ele acaba esquecendo que dentro da empresa ele tem uma mina de ouro que ele pode explorar. Tô certo? Não, você está certinho, Leandro, você está certinho. Especialmente em tempos de recessão, de crise, não é? A gente fica muito pressionado, precisamos trabalhar mais, precisamos prospectar mais. Você tem que partir do pressuposto que prospectar mais todo mundo já faz em momentos em que a recessão, que a crise chega. Então, a primeira dica que eu gostaria de compartilhar aí com a sua comunidade, Leandro, é a gente precisa prospectar com mais inteligência, prospectar melhor. E agora, objetivamente, falando sobre a tua primeira pergunta sobre clientes existentes versus clientes novos, muitas vezes, Leandro, o que a gente percebe na prática é que a gente não explora corretamente o potencial dos nossos clientes já existentes. O que significa na prática que eu fico excessivamente focado na conquista de clientes novos e deixo de privilegiar o relacionamento com os clientes já existentes. E isso acaba sendo um grande erro, Leandro. Por quê? O cliente existente, eu já percorri de uma forma ou de outra todo o ciclo de vendas com ele. Comecei lá na prospecção, apresentação, negociação, fechamento, pós-venda, ele já nos conhece, ele já comprou da gente. Então, a lógica é vender novos produtos e novos serviços para o cliente já existente é infinitamente mais barato do que você vender para o cliente novo, em que você ainda precisa percorrer o ciclo de vendas como um todo. Então, e daí a gente vai para um dos KPIs mais importantes, né? KPIs, Key Performance Indicator, indicador-chave de performance. A gente que é vendedor, a gente conhece bem que é o número, métrica. Você vai ver que o teu custo de aquisição de cliente no cliente já existente, ele tende a ser, Leandro, infinitamente menor do que o custo de aquisição de cliente novo. Então, foque no teu cliente existente, trabalhe melhor o seu mix de produtos, o seu mix de serviços, ofereça mais, prospecte melhor dentro da sua base de clientes. Porque dica de ouro desse amigo vendedor, aqui eu sou vendedor, palestrante, professor, mas acima de tudo sou vendedor. E minha missão, como é a do Leandro, é ajudá-los a vender mais, a vender melhor, a vender com mais técnica. Então minha dica de ouro, uma das primeiras dicas de ouro nesse bate-papo é: prospecte melhor os seus clientes já existentes. Questione-se se verdadeiramente você já vendeu tudo que você poderia vender para aquele cliente já existente. Perfeito, perfeito. Eu acho que é importante reforçar um dos comentários que você acabou de citar, que é infinitamente mais barato você vender para quem já te conhece. E aí a gente não está falando só de investimento, a gente está falando de tempo, né? A gente está falando de relacionamento, de mix de produtos, do que você correr atrás de um novo cliente. É óbvio que a gente não está falando para não fazer isso, mas é que você pode priorizar você trabalhar a sua base de clientes e aumentar suas vendas. E Zé, você comentou um item que eu acho muito importante e eu cito muito isso tanto nos meus textos quanto nos vídeos, que é o relacionamento. Né? Qual que é a importância do relacionamento nesse processo de vender para quem já te conhece? Ótima pergunta, Leandro. Relacionamento é absolutamente fundamental, mas é preciso que a gente reforce. Relacionamento é fundamental, Leandro, mas não é tudo. Okay. Eu sempre digo em todas as minhas palestras, cursos, treinamentos, nas aulas de MBA que eu ministro na FIA e em outras importantes instituições de ensino do Brasil, que eu digo, Leandro, que entendimento
é mais importante que atendimento? Se você me permite, eu quero detalhar um pouquinho melhor isso. Eu digo que o bom vendedor, antes de qualquer coisa, ele entende profundamente os produtos, serviços, características, enfim, tudo aquilo que cerca o produto, o serviço, a empresa que ele vende. Ele entende também profundamente as necessidades, desejos, expectativas e sonhos de todos os clientes. Ele conhece como ninguém a lógica de funcionamento do mercado que ele está inserido, dentre os quais os elementos mais importantes dentro do mercado que ele está inserido, as forças, fraquezas, vulnerabilidades dos seus concorrentes. Então ele precisa entender profundamente o que ele faz, porque senão, Leandro, de nada adianta você prover um atendimento espetacular a cada um dos seus clientes, sendo que você não entende de que forma que você faz a conexão entre os atributos, benefícios, características, vantagens do produto ou serviço que você vende com as necessidades do seu cliente. Então, onde eu quero chegar? Quero chegar no aspecto importante. Relacionamento é fundamental, mas é tão importante quanto você dominar o seu mercado, dominar a sua indústria. Então, eu até criei uma matriz, né, que eu divido aí com milhares, já passa de 1 milhão, agora que eu gravo campanhas aí para algumas das maiores empresas do Brasil que tem 1 milhão de consultor para cima, que eu criei uma matriz que eu digo que tão importante quanto o know-how, Leandro, que é saber como, é o know-how, que são as competências relacionais, que daí entra o relacionamento. Então, você precisa dominar as competências relacionais ligadas a tudo aquilo que envolve lidar com o ser humano, confiança, relacionamento, habilidades interpessoais, negociação, comunicação, enfim, tudo isso. Com a parte intelectual, que é dominar a sua indústria e saber bem explorar as necessidades, desejos, expectativas e sonhos do seu cliente. Relacionamento é importante, mas não é tudo. Entendi. Então é muito mais complexo e merece um estudo em cima dessa tua matriz, Não tem a menor dúvida. É uma matriz que depois eu posso até dividi-la com você para você compartilhar com a turma aí no blog, que você precisa, repito, você precisa dominar tecnicamente, você precisa ser um grande expert no seu mercado, o mercado precisa te reconhecer como grande expert que você é, e expert quem é, né, Leandro? É aquela pessoa, aquela profissional que domina absolutamente tudo aquilo que esteja relacionado à indústria dela, porque ela tem uma capacidade não só de atacar os problemas e necessidades já identificados pelos clientes, mas o ponto mais importante em vendas, que é a gente precisa saber despertar nos nossos clientes necessidades que não foram nem por ele ainda percebidas, porque daí se aumenta sensivelmente a possibilidade de você vender mais mix de produtos e serviços. A grande habilidade do vendedor do século XXI, do vendedor bem preparado, né, é saber educar o cliente. Só educa o cliente quem é bem educado, quem é bem treinado, quem é bem capacitado e que investe incansavelmente na sua profissão, no seu conhecimento, enfim, atualiza-se constantemente, Leandro. Legal. Então, só para a gente finalizar com chave de ouro, não basta apenas você, meu amigo vendedor, assistir esse vídeo. Você tem que treinar, você tem que ler, você tem que pesquisar sobre o teu mercado, sobre aquilo que você trabalha, sobre os seus produtos, serviços, seus concorrentes e sobre a sua empresa. Certo, Zé? Exatamente, até mais amplo que isso. Eu uso um funil, é uma analogia ao funil de vendas, né? Que o grande vendedor, Leandro, primeiro ele precisa ter uma boa percepção de mercado. Coloca lá no começo do funil uma boa percepção de mercado. Segundo, do mercado em que a empresa dele está inserida e que os clientes, logicamente, também estão. Segundo, ele precisa dominar a indústria que ele trabalha. Quando a gente fala em mercado, é uma visão macro. O que está acontecendo no Brasil? Qual o impacto da crise, da recessão? O que está rolando naquele mercado que pode afetar o segundo nível, que é a indústria. Ele precisa ser conhecedor da indústria. Terceiro, ele precisa ser conhecedor da empresa, do profissional, da pessoa física ou da pessoa jurídica que ele quer atender com o produto ou com o serviço dele. E por último, ele precisa conhecer mais sobre o indivíduo. Repito, ele precisa ser um grande especialista. O vendedor hoje, o vendedor bem preparado, o vendedor profissional, ele tem que ser reconhecido como um grande especialista. Ele é tão bom no relacionamento quanto nos componentes de ordem técnica, domínio da cadeia dele, domínio dos benefícios, atributos, vantagens, características dos produtos e serviços que ele vende para fazer a boa conexão com as necessidades e problemas que o produto ou serviço dele se propõe a resolver. Legal, Zé. Show de bola. Concordo contigo.
E falando ainda de características, né, do profissional de vendas, quais são as atitudes, ou seja, o que ele precisa mudar na rotina dele para ele vender para clientes existentes? Perfeito. Primeira atitude, preparação, né? Eu vou usar uma frase que eu uso em todos os treinamentos, palestras, workshops que eu lidero no Brasil inteiro, Leandro, Tá. que é essa frase célebre do Benjamin Franklin, né? A falha na preparação é a preparação para a falha. Repito, a falha na preparação é a preparação para a falha. Só vá para frente do seu cliente, do seu prospect, do seu cliente em potencial, quando você estiver verdadeiramente preparado e preparada para dar um show. Um show, porque você tem que partir do pressuposto, você, meu caro amigo vendedor, minha cara amiga vendedora, que é muito difícil, para não dizer impossível, que você fique o tempo todo fazendo a defesa contundente dos seus diferenciais competitivos, porque são raríssimas as empresas, Leandro, que têm um diferencial competitivo que seja. Repito, pare e pensa, seja humilde, aliás, humilde, eu adoro a etimologia das palavras, Leandro, humilde vem de humus, e humus é terra, e nunca deixe de ser humilde, né, de estar conectado à terra, lembre-se. Quanto mais você ficar fazendo a defesa contundente, olha, meu produto, meu serviço tem 500 atributos, tem 500 diferenciais competitivos, você está fazendo a mesma coisa que os teus concorrentes estão fazendo. Então, primeira atitude correta, prepare-se. Prepare-se, estude sobre o seu mercado, estude sobre os seus clientes, entenda as necessidades do seu cliente. Essa é a primeira atitude. Outra atitude que eu quero reforçar muito, autoaprendizagem. Né? Enfim, a gente tem hoje inúmeros recursos, o blog Super Vendedores, enfim, cara, você tem muita coisa, grandes revistas, grandes canais até gratuitos na internet, para que você invista em você mesmo. Use a internet com sabedoria, Use o TED, por exemplo, TED.com, que você tem algumas, né, Leandro? Algumas das melhores palestras das mentes mais brilhantes lá, então invista. Segunda atitude, acredite no seu potencial, invista na sua autoaprendizagem. Terceira grande atitude que eu queria aqui reforçar com cada um de vocês. Invista no relacionamento, calma que eu já vou, você falou que o relacionamento não era tão importante, ao contrário, falei que relacionamento é fundamental, só que não é sozinho, ele não te leva a lugar nenhum. Perfeito. Mas invista no bom networking. Networking é a tua rede de relacionamentos. E guarde também essa frase que eu aprendi com outro executivo que eu admiro muito, com o Alexandre Caldini, que hoje é presidente do Grupo Abril, que ele diz o seguinte, não é? Networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Repito, networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Mantenha contato constante com os seus clientes, com os seus prospects, o tempo todo, não somente no momento em que você quer vender algo para eles, porque isso soa interesseiro. E o nosso papel como vendedor é tirar esse estigma do vendedor interesseiro. A gente precisa ser o vendedor legitimamente interessado na outra parte. Foque no outro. Então são algumas das atitudes que eu enxergo que são atitudes essenciais do vendedor campeão. E a mais importante delas, para não me alongar muito, Leandro, paixão, né? Você tem que pensar se você é ou está vendedor. Repito, questione-se ainda hoje. Você é ou você está vendedor? Ser vendedor é profissão. Ser vendedor é profissão. Se você ainda tem no seu cartão de visitas que você é consultor de vendas, isso é blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Guarda aí que eu tô falando. Blá, blá, blá. Nós somos vendedores, assim como o médico, ele não é consultor de saúde. O médico é médico, o engenheiro ele não é consultor de engenharia. O vendedor é vendedor, ponto final. Então seja apaixonado pelo que você faz, apaixonada pelo que você faz, porque essa atitude, o teu entusiasmo, a tua paixão são contagiantes diante do outro e facilitam enormemente o processo de compra e o processo de ajudar o cliente a comprar de você. Legal, legal. Nossa, a gente está chegando perto de 15 minutos e veio um conteúdo espetacular. Tenho certeza, Zé, que quem está assistindo deve estar anotando, deve estar pensando, o que eu tenho que mudar hoje? Não é amanhã, eu tenho que mudar hoje, cara. Parabéns. Show de bola mesmo. Obrigado, cara. Faço com muito amor. Não, isso transpira, isso aí você mostra assim, na forma como você se expressa, no olhar, na fala. Com certeza você é um vendedor apaixonado pela profissão, cara. Legal. Deixa eu tirar uma dúvida. Quem está assistindo a gente pode ser que se pergunte: poxa, eu preciso vender para os meus clientes, ok, mas eu já vendo para eles, né? Eu já
de repente tem uma parte da minha carteira que eu converso todo dia, enfim, isso varia muito de segmento para segmento. E os ex-clientes? O que você acha disso? Eu acho que o ex-cliente é uma fonte importantíssima. O ex-cliente é o cliente que ainda já foi teu cliente, que viveu uma experiência talvez não tão positiva. Então a primeira coisa é você aprender com ele. Volto ao aspecto da humildade, né? Busque junto dos seus ex-clientes entender o que aconteceu de errado e peça ajuda para que eles te auxiliem a melhorar os seus processos para, primeiro, conquistá-lo novamente, e segundo, aprender com os erros e tornar-se melhor diante das adversidades. Eu quero usar aqui uma frase, Leandro, se assim você me permite, claro, do Bill Gates, um dos homens mais brilhantes do nosso século, fundador, o cara genial, né, dono da Microsoft, o principal acionista da Microsoft, que ele diz o seguinte, que os 4 clientes mais importantes da Microsoft são os clientes que reclamam. Por quê? É através do cliente que reclama, do ex-cliente, que a gente aprende. Então, assim, ex-cliente é uma fonte inesgotável, primeiro, de aprendizado para que você incremente os seus processos. Por quê? Em vendas, se você assim me permite, eu quero falar sobre 3 grandes conceitos aqui permeados em vendas. Anote aí que esses 3 conceitos vão te ajudar e muito a você se tornar um vendedor muito melhor. Primeiro, 3 elementos, vou falar os 3 primeiro. Eficácia, eficiência e produtividade. Repito, eficácia, eficiência e produtividade. Eficácia, Leandro e todo mundo que hoje nos acompanha, eficácia é fazer as coisas certas. tá. É estratégia. Então, eficácia está umbilicalmente ligado ao conceito de estratégia. Eficiência, fazer certo as coisas. É a hora que você operacionaliza, é a hora que você executa. E terceiro, produtividade, fazer cada vez mais com cada vez menos. Então, eficácia, fazer as coisas certas, eficiência, fazer certo as coisas, produtividade, fazer cada vez mais com cada vez menos. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o cliente perdido? Tudo. Por quê? A gente só melhora os nossos índices de ganho, os nossos índices de rentabilidade, o EBITDA das nossas empresas, quando a gente verdadeiramente é mais eficaz, a nossa estratégia funciona, quando a nossa eficiência, a nossa capacidade de execução ela é muito grande e a gente faz mais com cada vez menos. E aí entra o cliente perdido, porque é ele que vai nos ajudar. O que deu errado? O que deu errado? Puxa vida, Leandro. Eu até explico isso no meu livro, né, no Vendas Como Eu Faço, que já está virando um best-seller, que eu falo o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer diante de um cliente magoado, de um cliente que teve uma experiência ruim com você, Leandro, é olhar no olho dele e pedir desculpas, de forma genuína. Me desculpe, eu vou envidar os meus melhores esforços para entender o que deu errado e para ver de que forma que eu posso melhor ajudá-lo. E para que eu possa melhor ajudá-lo, eu preciso que você me ajude a incrementar os meus processos, me ajude a corrigir os erros que eu cometi com você para que eu te conquiste novamente e para que eu melhore os meus processos. Então, ex-cliente é uma fonte inesgotável de inteligência competitiva e um desafio para você, de trazê-lo para a volta de casa, para dentro de casa novamente, demonstrando que você aprendeu com ele e melhorou os seus processos. Então quer dizer, não basta só sair ligando ou visitando, olha, tô aqui, tá precisando de alguma coisa. Quer dizer, tem que se preparar de uma forma diferente da forma como você lida com seus atuais clientes, né, tua carteira de clientes. Você se prepara, entende o que você precisa alterar no processo e vai em cima dos seus ex-clientes, certo? Perfeito, perfeito. Venda é técnica, venda é processo. Anotem isso aí, né, meus amigos? Venda é técnica, venda é processo. Zé, mas venda não é motivação? Claro, motivação é um dos elementos importantes no processo de vendas. Venda é a motivação, mas é muito importante que você tenha foco no processo. Pediu desculpas, entendeu o que aconteceu errado, incrementou o seu processo, corrigiu as falhas e o mais importante, mantenha o seu cliente, né, informado sobre o que você está fazendo com a informação valiosa que ele compartilhou com você para evitar. Nunca prometa que aquele erro nunca mais vai acontecer, porque isso não existe. A possibilidade de erro sempre acontece em qualquer organização. Seja claro, verdadeiro, legítimo,
Olha, Leandro, peço desculpas hoje se eu fui mal nessa entrevista aqui com você. O que eu posso fazer é entender aonde que nós erramos na entrevista de hoje e tentarmos fazer melhor numa próxima. E faço questão de pedir desculpas a vocês também por qualquer falha que tenhamos hoje cometido ao longo dessa entrevista. E quero te pedir, por favor, nos subsidie de informações, críticas, comentários sobre o que nós fizemos aqui hoje errado. Você viu o que eu fiz aqui? Claro que eu criei uma situação hipotética, mas é basicamente isso, a gente entender o que deu errado, melhorar o processo e fazer com que a outra parte se sinta parte, sinta-se e seja parte ativa nesse processo de melhoria constante, que é um dos objetivos de quaisquer empresas, melhorar todo santo dia. Legal, show de bola. Uma das coisas que eu vejo que você comenta bastante no teu blog, nas tuas comunicações, nos teus livros, é o conceito de upselling e cross-selling, né? Talvez quem esteja nos assistindo não tenha familiaridade com esses dois termos. Então, antes da gente entrar, explicar um pouquinho, aprofundar em cima do upselling e do cross-selling, eu queria que você explicasse o que é upselling e cross-selling. Poxa, que ótima pergunta, Leandro. Upselling e cross-selling, enfim, todos nós vendedores de uma forma ou de outra já conhecemos, mas muitas vezes não praticamos. Repito, muitas vezes a gente conhece o conceito e muitas vezes, em virtude até da falta de disciplina, da falta do entendimento da técnica, a gente deixa de praticar no nosso cotidiano. Upselling, se você quiser anotar, eu vou até falar devagar aqui. Upselling é vender mais do mesmo produto ou do mesmo serviço para o mesmo cliente. Repito, upselling, vender mais do mesmo produto ou do mesmo serviço para o mesmo cliente. Tá. Tamo junto? Cross-selling, vender mais produtos que você já tem para aquele mesmo cliente. Vender mais produtos adicionais para aquele cliente que você já tem. Eu acho que até para facilitar o entendimento, né, que é outra habilidade importante que eu gostaria muito de compartilhar aqui com todo mundo que hoje nos honra, Leandro, né, é a habilidade do storytelling, né? Seja um grande contador de histórias, porque se você passa a técnica sem ter uma história que ajude a reforçar a técnica, as pessoas não guardam. O cérebro da gente é condicionado a aprender com experiências, a aprender com histórias. Então eu vou te contar uma historinha, sem citar o nome, mas certamente você vai já associar. Existe uma rede de hambúrgueres, uma maior rede de fast food do mundo, e que eles usam a estratégia de upselling e cross-selling todo santo dia com 100% dos clientes, porque eles são cobrados para fazer isso. Então, por exemplo, quando você vai nessa rede de hambúrgueres, né, Leandro? Você vai lá, por exemplo, você pede um número 1. Né, o número 1, que vem um hambúrguer, o lanche, uma batata frita e um refrigerante. Qual que é a primeira pergunta que o atendente lhe faz? Então você pede o número 1, qual que é a pergunta que ele lhe faz, Leandro? Batata grande, refrigerante grande por mais X reais. É isso aí, isso é upselling, vender mais do mesmo produto para o mesmo cliente. Tá. Próxima pergunta que ele faz, enfim. Você vai criar uma sobremesa. Sobremesa para acompanhar, sundae para acompanhar, torta de banana para acompanhar, isso é cross-selling. A lógica é a seguinte, estatisticamente essa grande rede incrementa em aproximadamente o pedido de cada um dos clientes em quase 1/3. Por quê? E eu costumo brincar, ele incrementa em quase 1/3 simplesmente porque ele pediu, porque ele te ofereceu. Então, o papel de todos nós vendedores, especialmente você que trabalha em organizações de médio, grande porte, né, que tem mais de 100, 500, 1000 SKUs, 1000 produtos dentro do teu portfólio de produtos e serviços, é que muitas vezes a gente entra numa zona de conforto. E a zona de conforto é um perigo em vendas, que eu tenho, por exemplo, eu vendo 500 produtos, só que a maior parte das empresas, desses 500 produtos, você tem 40, 30 produtos que respondem por mais de 90% das vendas. Então, basicamente, o vendedor ele foca a cota dele em cima daqueles produtos que mais saem, né? Ele vira, daí sim, esse é o vendedor que vai deixar de existir. Ele vira um tirador de pedidos, né? O papel do bom vendedor é incrementar a venda de mix, incrementar a venda de portfólio, e para que isso aconteça, ele precisa incrementar a habilidade de cross-selling. Upselling, então, revisando, upselling, vender mais do mesmo produto, do mesmo serviço para o cliente já existente. Cross-selling, vender mais produtos e serviços que você tenha dentro do teu portfólio para aquele mesmo cliente. Então, a dica aqui, up e cross, é ofereça o tempo todo, porque você vai se espantar com a possibilidade que você tem de incrementar a tua performance e sua produtividade em vendas. Legal, show de bola. Conceito e exemplo fantásticos. Parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Será que existe alguma técnica genérica, né? Óbvio que quem está nos assistindo vai interpretar e vai aplicar no segmento, na empresa em que trabalha, de upselling, cross-selling, uma técnica de vendas que, além de você oferecer, se pintar uma objeção, como é que ele converte essa objeção, que você poderia deixar como orientação? Ah, claro, claro. Primeira coisa, eu acho que é importante que conceituemos o que é uma objeção, não é, Leandro? Uhum. Objeção, na maioria das vezes, a gente vê como algo negativo, e não é. Tá. Essa frase é frase minha, eu sei que já tem gente que copia, mas a frase é minha. Quem não objeta, não compra. Quem não objeta, não compra. Você é casado, Leandro? Não. Casado, casado. Casado. Quando você vai com a sua esposa, por exemplo, num restaurante, e você é mal atendido, o que você faz? Na maioria das vezes. Reclama? Muitas vezes a gente não reclama, você vai embora e não reclama, certo? Sim, sim. Outras vezes você reclama, mas muitas vezes você não reclama, certo? Tá. Você reclama quando você ainda tem o desejo de lá voltar naquele lugar. Olha que loucura isso. Perfeito. Se você foi atendido mal, você vai ser. Então a lógica é a seguinte: objeção, você precisa reconhecê-la. Né? Reconhecê-la e reconhecê-la como um sinal claro que talvez o teu discurso de vendas não tenha sido tão forte o suficiente para que você feche o pedido naquele primeiro momento. Então, primeiro dica em objeção, reconheça. Segundo, né, responda, valide e siga adiante. Então, assim, por exemplo, eu estou aqui negociando o valor de uma palestra com você, o valor de um curso que eu ministro e assim por diante, tá certo? Tá. Eu preciso, na verdade, antes de qualquer coisa, validar. Se você dizer, eu te disser, por exemplo, que minha palestra hoje custa, hipoteticamente, R$100. R$100. Né? Você vai apresentar uma objeção e falar assim, teu preço está muito caro, né? Daí você precisa dominar a técnica de negociação também. Antes de eu dizer qualquer coisa, antes de eu falar, não, mas eu sou um dos maiores palestrantes do Brasil, blá, 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 enfim, isso é besteira, não vai adiantar nada. Eu preciso reconhecer, falar assim, olha, Leandro, eu devo lhe confessar que muita gente acha também os R$100 um valor relativamente alto diante do momento de recessão que nós aqui estamos, mas caro por quê? Eu tenho que fazer uma pergunta para você, para entender, na verdade, o que você quer dizer com aquilo. Então reconheça a objeção, valide, crie opções que gerem benefícios mútuos, daí isso está muito no modelo de negociação de Harvard, que eu sou especialista, de ganha-ganha. Então a objeção é um sinal positivo. Reconheça, valide, reconheça, responda e valide, solucione, né? E siga adiante. Muito importante. Quem não objeta, não compra. Guarde isso para o resto da sua vida. Objeção é quase na totalidade das vezes um sinal positivo de compra e um sinal que infelizmente ainda falta um caminho a ser percorrido para que você conquiste aquele pedido, aquele serviço que você tanto sonha diante daquele cliente. Legal. Obrigado, Zé. Partindo para o final, eu sempre faço duas perguntas para todo mundo que eu bato um papo, que eu entrevisto. A primeira pergunta ela está relacionada com o fato da nossa audiência. Nós temos na nossa audiência muitos profissionais que estão começando na área de vendas. Né? Estão estudando, estão buscando conhecimento, estão aprendendo. A gente recebe muito e-mail em cima dessas perguntas. Que dica, duas dicas que você daria para esses profissionais que estão começando na profissão de vendas, estão se tornando vendedores, super vendedores? Ah, que legal, para toda a tua comunidade aí de super vendedores. Como eu gosto do teu nome aí, cara, super vendedor. Porque juntos, cara, eu quero até lançar um manifesto aqui, que eu sou talvez o maior porta-voz no Brasil. Vamos parar com essa conversinha fiada de super consultores de venda, super key accounts. Isso não existe, cara. Nós somos vendedor, ponto final. Vendedor é vendedor. Então, eu posso te dar 3 dicas, Leandro, mas eu vou usar até algo que você já deu a dica, mas eu só vou reforçar. Primeira dica, estude muito, estude incansavelmente. Como qualquer outra área, quem que é o melhor médico? Né? Geralmente é o cara que se estudou na melhor faculdade, é o cara que estuda, que participa dos melhores congressos, é o cara que mais estuda, é o cara que mais se dedica de corpo, alma, mente e coração ao que ele se propôs a fazer. Em engenharia a mesma coisa, em direito a mesma coisa. Então, primeira dica, estude muito. Segunda dica, estude muito. Estude incansavelmente, vou reforçar. E a terceira dica, estude muito. Então, 3 dicas, estude. Como assim, Zé? Estude. Gente, vendas é igualzinho medicina, engenharia, direito. Não é, Leandro? A gente precisa dominar as técnicas de vendas. Compre bons livros, participe de palestras, use
todos os vídeos que você tem aqui à sua disposição. Absorva dessas entrevistas maravilhosas que o Leandro tem aqui disponibilizado para você. Participe de palestras gratuitas online ou não. Invista em você mesmo, estude. Eu poderia até te mostrar aqui. Será que eu posso virar um pouquinho minha câmera aqui só para mostrar? Aqui, ó. Só que eu tô fazendo essa entrevista aqui com o Leandro hoje da minha casa, né? Essa é mais uma semana que eu tenho evento todo santo dia. Eu estava no Rio de Janeiro ontem, hoje eu faço palestra grande no ABC, em São Bernardo do Campo. Amanhã faço 2 eventos em São Paulo, quinta mais 1 e sexta treinamento. Falar de estudo. Eu sou vendedor, como você, eu sou vendedor, tá certo? Dá uma olhadinha. Isso aqui é minha biblioteca, parte da minha biblioteca. Olha que maravilha. Quanto conhecimento. A lógica é essa, cara. Então, assim, não acredite no seu talento. O estude era para reforçar algo que eu digo para todas as pessoas que me dão a honra de me acompanhar. Não acredite no seu talento. O bom vendedor não nasce com isso. Em 99% dos casos, o bom vendedor é o que mais estuda, é o que verdadeiramente coloca o seu propósito, a sua missão de ajudar e servir as pessoas acima de tudo. Vender é ajudar, vender é servir. E uma dica fundamental para a gente caminhar para o final aqui, né? A frase do Jeffrey Gitomer, autor da Bíblia das Vendas, livro muito legal, rápido, em bullet points, assim. Ele diz uma frase absolutamente espetacular, né, Leandro? Que é: as pessoas adoram comprar, mas não gostam que alguém venda algo para elas. As pessoas adoram comprar, mas não gostam que alguém venda algo para elas. Então, não venda. Ajude o cliente a comprar. Repito, não venda. Ajude o cliente a comprar. Quanto mais você ajudar o cliente a comprar, mais sucesso você vai ter na sua vida. Então essas minhas 3 dicas. Estude, não acredite no seu talento. Legal, show de bola. E a segunda pergunta, o que eu queria perguntar para você, se você pudesse dar, aí é uma só, uma dica, uma orientação, um conselho para o Zé, que estava começando na carreira de vendas, estava começando a trabalhar como vendedor, o que você falaria para ele? Sem sombra de dúvidas, Leandro. Ouça mais, No começo da minha carreira, cara, eu acho que o grande erro que eu cometi, mas eu tento aprender todo santo dia, até porque hoje eu ensino as pessoas, ensino é presunçoso, mas eu compartilho conhecimentos, absorvo também com as pessoas, ouça muito, fale pouco, domine a arte das perguntas abertas e domine a arte da comunicação, né? O 7-38-55. O que é 7-38-55? 7% do que hoje eu estou aqui fazendo com você é feito pelas palavras, 38% voz e alternância vocal, e 55% linguagem corporal. 55% linguagem corporal. Só que para que tudo isso aconteça, Leandro, eu preciso ouvir muito, eu teria ouvido mais. Eu chegava, quando eu era vendedor, eu vendia software de inglês, né? Eu chegava com o meu computador, assim, né? Eu abria o computador na sua frente, Leandro, só eu falava: olha, meu software é sensacional, porque ele tem 500 atributos, ele tem isso, tem aquilo. E daí, cara, eu não fiz uma pergunta que me permitisse entender o que o cliente efetivamente valoriza. Aliás, uma pergunta de ouro para você sempre perguntar para o seu cliente, né? O que você, cliente, valoriza nesse produto, nesse serviço específico? Ouça, e logo na sequência você devolve para ele a explicação sobre o teu produto usando uma outra técnica fundamental em vendas, que é a técnica da paráfrase, que é usar as expressões que você coletou do cliente para vender para ele. Então, eu teria ouvido mais, e hoje eu ajudo as pessoas, aí sim eu posso dizer de forma muito humilde, eu ajudo as pessoas a ouvirem mais, ouvirem melhor e ouvirem com empatia, corpo, alma, mente conectados ao outro. Esse é um dos grandes segredos dos super vendedores, Leandro. Legal, show de bola, show de bola. E conta para nós agora como é que, quem está assistindo você nesse momento, na audiência dos super vendedores, como é que eles podem acompanhar o seu trabalho, conhecer os seus treinamentos, os seus livros? Obrigado por abrir essa oportunidade para mim. Eu tenho no meu site, né, www.paixãoporvendas.com.br, tem lá acesso aos meus artigos, acesso ao blog também, você dá através do meu site. Cadastre-se no blog lá, né, tem uma aba lá dentro do paixãoporvendas.com.br. Eu estou em todas as redes sociais, né, no Facebook eu estou caminhando aí para quase 32 mil pessoas que me dão a honra de me acompanhar.
facebook.com/José Ricardo Noronha, mas hoje eu queria dar ênfase, né? Tô no Instagram, tô em todas as redes, me adicione no LinkedIn também, mas eu queria te convidar, e você também, Leandro, para se cadastrarem no meu canal de vídeos no YouTube, que é o youtube.com/Paixão por Vendas, repito, youtube.com/Paixão por Vendas, onde eu coloco pequenos vídeos, sempre falando sobre uma técnica poderosa, tem um aspecto motivacional também, mas eu gosto muito de técnica. Quais são as técnicas que você pode usar para incrementar a sua competência, para incrementar o seu conhecimento, incrementar o seu comportamento e, por que não, dizer incrementar a sua atitude de vendas, né? Porque a atitude, no final do dia, é ela quem faz toda a diferença e ela que vai fazer de você um super vendedor. Foque nisso, eu quero ser um super vendedor, um campeão de vendas. E, enfim, meu livro está em todas as livrarias, já caminha passos largos para virar um best-seller. Gigantes como Dupont, Merck, Galderma, enfim, UOL, compraram o livro para toda a força de vendas, então isso é muito legal. O livro Vendas Como Eu Faço, está lá no site, enfim, vocês vão adorar. Se não for o melhor livro de vendas que vocês já leram, escreva para mim, entre em contato comigo pessoalmente, porque vai ser muito bom o teu feedback para que eu melhore os próximos livros, mas vai ser certamente o melhor livro de vendas que você já leu na sua vida. Zé, de coração, muito obrigado por tua atenção, pelas tuas palavras. Tenho certeza que quem assistiu essa entrevista vai sair diferente desses 35, 40 minutinhos de vídeo, e tenho certeza que você ajudou ainda mais a mudar a forma como o vendedor se encara, a forma como ele entende o poder da sua profissão, a diferença de ser ou estar vendedor. De coração, muito obrigado. Imagina, Leandro, eu que te agradeço do fundo do coração por abrir a tua comunidade aí para eu poder ajudá-los, servi-los. Parabéns, cara, que Deus ilumine seu caminho aí. A gente precisa de gente como você, que nem eu te falei, não é para puxar teu saco, para puxar sardinha pro teu lado. Eu amo a palavra vendedor. Eu amo. Super vendedores, eu acho absolutamente espetacular, cara. Então, assim, cara, que Deus te ilumine, que Deus nos ilumine, todos nós vendedores. E fica essa frase desse amigo vendedor para todos vocês aí, né? Vender é ajudar, vender é servir. Ajude, sirva muito ao próximo. Quanto mais você ajuda e serve ao próximo, mais sucesso você tem. O sucesso é uma mera consequência de uma clara percepção de que vender é um ato nobre, é um ato de amor, é um ato de serviço, é um ato de ajuda às pessoas que precisam, de um lado, resolver os seus problemas, ou outro, pessoas que querem realizar seus sonhos. Obrigado de coração, Leandro. Obrigado. Um grande abraço. Para vocês também. Fica com Deus, bom trabalho para vocês. Boas vendas. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.